Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Marcos, da Associação Espírita Casa da Esperança. Estou aqui hoje para falar um pouco com vocês sobre o tema do culto do Evangelho no lar, tá bom? Esse tema é uma das aulas do nosso tratamento espiritual à distância, tá? Realizado aqui nas quartas-feiras na nossa Casa Espírita. Então nós vamos entender um pouquinho mais sobre o culto do Evangelho no lar, a importância de se realizar esse culto, né, essa atividade, os benefícios, né, da realização dessa atividade para nós, para nossa família, para o nosso lar, para nossa vizinhança, né, a gente vai entender um pouquinho, né, do quanto faz bem a prática do culto do Evangelho no lar, tá bom? Então, para a gente começar, a gente começa por aqui, ó. O culto do Evangelho no lar, né, como eu já disse, é o nosso tema de hoje. E a gente vai começar refletindo um pouquinho sobre o que é o culto do Evangelho no lar, tá bom? Então vamos lá. Trata-se do estudo do Evangelho de Jesus em reunião familiar. Então é quando a família se reúne para estudar os ensinamentos do Mestre, né, do Cristo. E é o culto doméstico do Evangelho, é a fonte real da medicina preventiva, sustentando as bases do equilíbrio físico-psíquico. Então, o culto do Evangelho no lar, como trata aqui no livro Luz no Lar, ele é a medicina preventiva. Então, a realização constante do culto do Evangelho no lar, todas as semanas, ele vai prevenir, né, fortalecer todas as pessoas ali daquele lar, né, vai fortalecer e vai prevenir de muitos males que poderiam acontecer. O culto do Evangelho no lar, em qualquer parte, é fonte de abençoada riqueza espiritual, preservando-nos os alicerces do equilíbrio psicossomático, tá? Então, essa riqueza espiritual são as boas energias, né? É a assistência amiga dos bons espíritos para nós, para nossa família, para todo o nosso lar e todas as pessoas que convivem conosco sobre o mesmo teto aí, ó. E para finalizar, ó, o Evangelho no lar é Cristo falando ao coração. Então é ouvir as palavras do próprio Cristo, ecoar dentro do nosso coração quando a gente realiza o culto do Evangelho no lar. Aí ali a gente tem até a imagem de Jesus batendo a porta. Quando realizamos o culto do Evangelho no lar, é a hora que Jesus entra na nossa casa. Nós estamos abrindo as portas da nossa casa para que o Mestre possa entrar e conviver conosco, né? Literalmente, através dos bons espíritos aí que nos assistem. Esses espíritos vêm em nome do Cristo. É Jesus que envia esses bons espíritos, né? Muita gente conhece como os anjos protetores. São esses espíritos que vêm em nome do Cristo para nos auxiliar nesse momento aí de estudo e de reflexão. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a necessidade de realizar essa atividade, ó. Olha só o quanto nós precisamos, né, do culto do Evangelho no lar, ó. Dramas que surgem na família. Então o culto do Evangelho no lar vem nos auxiliar a superar esses dramas, né? Incompreensões que se agravam, ardiduras traiçoeiras, pessoas em rampa de perigo iminente, tá? Enfermidades em fixação, cerco obsessivo constritor, suspeitas em desdobramento pernicioso, angústias em crises a caminho do autocídio, inquietações de várias ordens em painéis de agressividade ou loucura, recebem no culto evangélico do lar o indispensável antídoto com as consequentes reservas de esclarecimento e coragem para dirimir equívocos, finalizar perturbações, predispor à paz e ajudar nos embates todos quantos aspirem à renovação, entusiasmo e liberdade. Então, todas essas dificuldades, esses males, né, esses malefícios, tudo isso daí vai encontrar no culto do Evangelho no lar o antídoto. Né? O que é o antídoto? É o remédio para esses males. Então, quando esses males aí estão
perturbando a nossa vida familiar, nossa vida íntima, então é o culto do evangelho no lar que vai abrandar esse sofrimento, abrandar essa dor. E o culto do evangelho no lar não é uma inovação, então não é uma coisa que nós espíritas inventamos, não é. Né? A gente vai ver que de onde é a origem, né? Qual foi a origem dessa atividade. Ó. É uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lança raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Então, se a gente já fala do cristianismo, né? Cristianismo vem de onde? Há mais de 2000 anos com o evangelho de Jesus, né? Quando o ensinamento do mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Então, quando Jesus está no lar, né, aqueles pequenos sacrifícios que a gente faz, é uma resignação, uma paciência a mais, tudo isso daí está construindo a nossa felicidade, a felicidade comum da família. A observação impensada é ouvida sem revolta, tá? A calúnia é isolada no algodão do silêncio, né? A enfermidade é recebida com calma. O erro alheio encontra compaixão. Então, quando a gente está exercitando nossa reforma íntima sob a luz do evangelho, então a gente deixa de dar importância para muita coisa que poderia nos prejudicar. Né? Então, assim, às vezes a gente poderia se sentir ofendido com uma coisa, não, mas eu relevo, a gente aprende a relevar muita coisa. E isso faz bem para a gente e faz bem para todas as pessoas com quem nós estamos convivendo. Aí, finalizando ali, ó, cultivar o evangelho no santuário familiar é nortear a nossa experiência para o reinado de Deus em nós e fora de nós. Então, o cultivo do culto do evangelho no lar é a gente estar buscando essa vivência, né? É trazer Deus para dentro de nós e fazer com que Deus seja percebido através das nossas ações, através da nossa fala, né? Da nossa forma de agir. Então a pessoa percebe, não, aquilo ali é de Deus, né? De Deus. Muita gente usa esse termo, né? De Deus quer dizer o quê? A pessoa da paz, a pessoa que cultiva a paz, a pessoa que releva as coisas, né, que não têm importância. Então, cultivar o culto do evangelho é isso, é a gente trazer essa luz para nós e para aqueles que estão à nossa volta. E aí, como eu disse ali atrás, estava ali no slide anterior, o culto do evangelho no lar não é algo recente, de agora, não é coisa que os espíritas criaram, né, há 200 anos aí. O primeiro culto cristão no lar, onde foi que aconteceu? Ó, o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Então, o lar, a família, é a primeira escola do espírito aqui na Terra, né? Então, nós temos aí a escola, as universidades, onde a gente vai aprender muita coisa, mas o lugar onde nós vamos mais aprender coisa para o nosso espírito imortal é no lar, é dentro da nossa casa, convivendo em família. Então aqui diz que a casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. E aí vem falar do primeiro culto cristão, ó. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo, a palestra edificante e a meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Então Jesus reuniu os apóstolos na casa de Pedro e lá eles realizaram o primeiro culto do evangelho. Então o que eles estudaram ali? Estudaram os ensinamentos que Jesus veio trazer. Estudaram os ensinamentos que Jesus veio trazer, né, na casa de Pedro. Então, aí então tem início a essa atividade, que é estudar as coisas de Deus, estudar o evangelho, buscar a reforma íntima dentro de casa, com a família. E ali os apóstolos eram a família de Jesus naquele momento, né? E com a família de Pedro ali reunida. E aí a gente vai falar um pouquinho dos aspectos espirituais, né? A gente falou ali atrás
do quanto o culto do Evangelho no Lar nos faz bem para a nossa mente, né, para o nosso coração. E agora a gente vai falar um pouquinho dos benefícios do culto do Evangelho no Lar espiritualmente. Então, ó, tão logo começou aquele serviço espiritual da família, as luzes ambientes se tornaram muito mais intensas, tá? O André Luiz que falou isso daqui lá no livro Os Mensageiros, que ele estava observando um culto do Evangelho no Lar. Então, segundo ele, quando começou, o ambiente ficou todo iluminado, quando começou o culto, né? O culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acendem em torno. Então, quando se realiza o culto do Evangelho no lar, vem essa luz para dentro do nosso lar, e essa luz é uma defesa vibratória, tá? Então a gente vai ver logo mais adiante aqui, ó. Olha lá a figura. A figura é tipo de uma casinha. Então ali naquela casinha nós temos a família. Os três que estão sentados naquele banquinho são a família, o pai, a mãe e o bebê, tá? E ali nós temos uma mesa com o evangelho aberto, um recipiente com água e os copos, tá? Para fluidificação da água. E nós temos três pessoas de roupas brancas. Essas três pessoas são espíritos. E tem um outro sentado no chão. Aquele que está sentado no chão é um espírito que provavelmente convive com a família que está sendo atendido, tá? A convivência desses espíritos no nosso lar, eles podem provocar, né, muita perturbação. Então, quando se realiza o culto do Evangelho no lar, esses espíritos que convivem conosco no nosso lar são tratados, são atendidos, são encaminhados. O outro espírito está magnetizando a água, colocando ali naqueles recipientes tudo que é necessário para o equilíbrio físico e espiritual da família. Tem um outro espírito que está aplicando paz na família, como a gente está vendo. E do lado de fora a gente vê um espírito, né, fugindo. Aquele espírito que está fugindo, ele não está em condições de receber tratamento ainda. Então ele está fugindo da luz ali. Então o Evangelho no Lar, ele trata os espíritos que têm condições de receber tratamento e os que não têm condições se afastam. E do outro lado a gente está vendo o vizinho recebendo a luz que vem do alto ali. Então aquela luz amarela ali está envolvendo toda a casa, está afugentando os obsessores e está tratando ainda até a vizinhança. Então, lendo ali em cima, ó, o culto da Boa Nova em fonte de bênçãos, dissolvendo em nosso campo de trabalho todas as sombras da discórdia e da ignorância, do desequilíbrio e da irritação. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. A família iluminada melhora a comunidade, tá vendo? Então, quando a gente realiza o culto do Evangelho no lar, na nossa casa, nós estamos beneficiando toda a rua, né? Por quê? Todos os locais são ambientes cheios de espíritos. Então, o culto do Evangelho no lar ele vai tratar todos esses espíritos aí. E anteriormente eu acabei de falar que tinha um espírito magnetizando a água. Então a gente vai falar aqui, ó, dessa atividade da magnetização da água. A água é dos corpos mais simples e receptivos da Terra. É como que a base pura em que a medicação do céu pode ser impressa através de recursos substanciais de assistência ao corpo e à alma, embora em processo invisível aos olhos mortais. Então, lá no livro Nosso Lar, tem um instituto, tem uma equipe muito dedicada, toda especializada com a água. Então, lá no plano espiritual tem essa água lá na colônia Nosso Lar, que ela tem toda essa atenção porque ela é essencial, né, para esse restabelecimento espiritual. Então aqui a gente está falando da importância da água. Então, quando a gente está em tratamento espiritual, o que a gente deve fazer? Ter a nossa garrafa de água fluidificada. Quando a gente vai na casa espírita, a gente leva a nossa garrafa, coloca lá, essa água vai ser magnetizada e a gente vai trazer essa água para casa e fazer uso dela ao longo da semana, tá bom? E que benefício que essa água traz? Essa água, nela é colocada pelos bons espíritos tudo aquilo que a gente precisa e necessita na medida do possível, né? Então ela vai
trazer o reequilíbrio físico e espiritual para nós, vai reequilibrar nosso corpo orgânico e vai reequilibrar nosso perispírito. Ela pode nos realimentar, né, de forças, né, trazer novas forças espirituais para a gente. Aquele que está se sentindo enfermo vai ter o benefício, né? Vai se sentir melhor. E aquele que está se sentindo fraco, ele vai se sentir restabelecido. Então, são inúmeros os benefícios. O interessante é que cada um recebe aquilo que precisa, tá? Então, quando a gente está na casa espírita, cada um pega um copinho de água fluidificada. Naquele copinho que você pegou, tem tudo aquilo que você precisa. No copinho que o seu colega, que a sua colega pegou, tem aquilo que aquela pessoa precisa. Então, cada um recebe tudo aquilo que está precisando, tá? Os espíritos colocam de acordo com a necessidade de cada um. Por isso que a gente não pode abrir mão do uso da água fluidificada. E quando a gente está fazendo o culto do Evangelho no lar na nossa casa, nós devemos colocar um recipiente com água, tá? E pedir para os bons espíritos que possam colocar naquela água tudo aquilo que nós precisamos. Aí a gente vai fazer uso dessa água no final do culto e pode deixar também para ser utilizada nos dias seguintes, tá bom? E aí, o culto do Evangelho no lar, a gente segue um roteiro, tá? Tudo tem que ser bem organizado da nossa parte, porque da parte dos espíritos tudo é bem organizado. Então, como que é feito o culto do Evangelho no lar? A gente faz a leitura de uma mensagem, tá? Uma mensagem. Na casa espírita nós temos várias mensagens, a gente pode pegar um livro de mensagens, tá? Qualquer mensagem que eleva. É costume também fazer, ao invés da mensagem, cantar uma música harmônica também pode ser, tá? Então, uma música, uma leitura de uma mensagem, depois faz uma prece inicial, né? A gente começa com essa prece, depois a gente faz a leitura do Evangelho, tá? E uma conversação fraterna. Essa conversação a gente vai falar, né, sobre o que a gente leu. Tá? Então, cada um que está presente ali, participando, pode fazer seu comentário, pode e deve fazer seu comentário. Né? Tem gente que às vezes fica meio sem jeito de falar, mas com o tempo a gente acostuma e é importante que a gente fale. Né? É bom para a gente falar, colocar as ideias, expor as ideias, falar sobre aquilo que a gente leu, porque cada um tem o seu jeito de entender. Então, quando a gente conversa sobre o que cada um entendeu, a gente consegue ter um entendimento maior. E depois dessa conversação fraterna, a gente pede a fluidificação da água, pede para os espíritos colocar naquela água ali tudo que a gente precisa para que a gente possa fazer uso depois. Depois a gente faz a prece de agradecimento, agradecendo por aquele momento, agradecendo a Deus pela vida, agradecendo a Jesus pelo Evangelho, agradecendo aos bons espíritos pela assistência que eles estão nos dando nessa hora, tá? E depois a gente precisa escolher um dia da semana e horário fixo para essa reunião. Então, eu não posso fazer hoje na quarta, 7 horas da noite. Semana que vem eu vou fazer na terça, 10 horas da manhã. Não, a gente tem que estabelecer um dia e horário fixo. No domingo de manhã, então tá, todo domingo de manhã, às 10 horas da manhã, eu vou realizar o culto. Não, no domingo à noite, então tá bom, todo domingo à noite, às 7h30 da noite, vou realizar o culto. Por quê? Porque os espíritos tem que organizar, eles precisam vir fazer a assistência espiritual para o nosso culto. Então a gente precisa definir isso daí para que eles possam se organizar para estar com a gente, nos auxiliando, porque como a gente sabe, os espíritos são muito bem organizados, então a gente precisa estar organizados também para que tudo funcione de acordo, tá bom? Seguindo para o final, Jesus no lar, né? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Jesus, né? Tá lá em Mateus. Então, quando a gente está fazendo esse culto do Evangelho no lar, é igual a gente falou lá no início. A gente está abrindo as portas da nossa casa para que Jesus possa entrar e vir fazer com a gente, né? Fazer com a gente essa atividade. É Jesus em pessoa, né, em espírito que vai estar aqui? Não sei.
Mas os espíritos que estão em nome dele. Então ele sabe tudo que está acontecendo, ele sabe tudo que se passa, ele sabe das nossas necessidades, né? E tudo que a gente receber é em nome dele também. Então tudo é com a permissão do Cristo, né? Tudo é com a permissão do Cristo, com a permissão de Deus, porque Jesus é sintonia perfeita com Deus. Então tudo que é da vontade de Deus e que for possível vai chegar até nós, tá? Então foi rapidinho o nosso estudo de hoje, o culto do Evangelho no Lar. Espero que vocês tenham compreendido. Espero também que a maioria de vocês, que a maioria de vocês isso não seja novidade, mas mesmo que seja, que a gente possa fazer essa atividade ao longo do tempo. E quem quiser fazer o culto do Evangelho no Lar e não sabe ainda e precisa de auxílio no começo, é só falar com a gente da Casa da Esperança que a gente pode ajudar, tá bom? A gente pode ajudar aí nos primeiros aí para que vocês deem continuidade. Nós temos aí a equipe que pode ajudar a implantar o culto do Evangelho no Lar, tá bom? Então é isso. A gente se vê na próxima semana, na próxima aula, próximo tema, né? Todos os temas relacionados à família, tá bom? Então, abraço, fiquem com Deus e que Jesus abençoe a todos nós. Tchau!